Chegamos então, né, ao nosso 29º encontro, e onde hoje nós vamos continuando no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 22, né, que vai retratar sobre a imersão ao passado. André Luiz ele inicia, né, o livro, né, fazendo menção ao retorno, né, na segunda reunião semanal, né, naquele grupo que é presidido pelo irmão Raul. Logo nesse início, já tem um ponto ali de destaque, né, que serve de referência para todos nós, que é o conjunto de trabalhadores não se alterara na constituição que lhe era característica. O que está retratando ali, né, é a harmonia do grupo, né, a consistência. Os membros, né, não se alteraram, continuam então com pontualidade e assiduidade nos trabalhos. Se nós retornarmos lá no capítulo 3, quem são esses membros? Raul Silva, que é o dirigente espiritual da casa, que preside, né, as reuniões. Junto a ele, o espírito Clementino, que é o mentor espiritual da casa. E vai ainda falar de Dona Eugênia, né, que é uma jovem senhora, que tem uma mediunidade, né, que é muito útil para a espiritualidade em função da própria consciência, né, que ela mantém sempre dilatada nas passividades. Ela está em plena consciência de tudo que ocorre. Inclusive, né, o Espírito Aulos, ele retrata ela, né, como uma enfermeira. Né, a forma como ela aborda e como ela cuida, né, dos espíritos, né, que se aproximam, ela a trata, né, como se fosse uma enfermeira, com toda atenção, todo cuidado e com a consciência, além de tudo, de todo um policiamento com relação às atitudes e os pensamentos externados pelo próprio espírito. Então ela tem o controle de toda a situação. E ainda retrata, né, sobre os membros do grupo, né, fala de um jovem que está desenvolvendo a mediunidade, que é o Anélio, né? Anélio Araújo, que está lá com seus 30 anos de idade e com a mediunidade da clarividência, clareaudiência, né, já bem dilatada e elaborando, né, importantes trabalhos, né, na psicografia também. E depois ela vai, né, ele retrata também no capítulo 3, né, sobre, né, o médium Antônio Castro. Não sei se vocês lembram, né, um grande médium também. Porém, ele com, né, a ausência, né, da mãe, ele não se consegue se concentrar com plenitude nos trabalhos. Então se percebe que, né, todo momento, inclusive, né, no momento de desdobramento, ele vai em busca, né, da mãe. Ele não está concentrado com relação às atividades, e isso é muito importante para todos nós, esses detalhes que o livro nos traz. Exatamente porque o médium ele deve se preparar, se desprender, né, tentar se desligar dos problemas pessoais para então se dedicar em plenitude aos trabalhos que estão sendo realizados dentro da casa mediúnica. Então todos esses detalhes eles têm grande importância que é retratado no livro. Então percebe-se naquele momento em que, né, está sendo idealizada a construção, a ampliação, né, física da casa, né, o que ele enxerga? Ele enxerga, né, naquele hospital que ele está vendo, né, ele acha que a mãe dele talvez esteja ali internada. E ele vai em busca, tenta localizá-la. A forma, né, ele materializa aquilo que ele está desejando. Enquanto que depois, né, já a outra irmã, que é a dona Celina, né, um espírito já amadurecido, né, uma senhora já muito amadurecida até com relação à existência física, já com mais de meio século de existência, né, em que ficou viúva, né, praticamente muito jovem, aos 20 anos de idade, e com muita luta, né, na educação e criação dos filhos, e não obstante as várias perturbações de espíritos trevosos, né, querendo desviá-la, né, da conduta familiar. E ela, superando a tudo isso, né, se torna, né, um grande abraço amigo da espiritualidade,
já com a mediunidade, né, muito apurada, e ainda comenta, né, até com relação ao campo neuronal dela, como está apto, como está aberto, né, à recepção, das comunicações espirituais, a sensibilidade, né, com que ela, a percepção, né, a transmissão telepática, né, de comunicação com a espiritualidade que ela faz como que instantaneamente. O acolhimento, o aconchego, a transmissão das energias dela apazigua, né, o espírito enfermo. Ele passa, né, a própria, né, autoridade moral e espiritual dela, né, faz com que esses espíritos, né, a respeitem e passem a respeitar o ambiente. Eles passam a estar em volta, né, em muitas reminiscências de luz, né, e de paz. Então, retratando a equipe, né, o conjunto de trabalhadores, né, reforça, né, ele não se alterou, se manteve, mantendo, né, o coeso de união do grupo. Então, é um aprendizado para todos nós, né, e, felizmente, eu acho que eu não pude participar, mas o encontro que vocês realizaram ontem, ele é muito importante isso, ele vai fortalecer, né, fortalece esses laços de união, de amizade. E nos trabalhos mediúnicos, né, essa afinidade que vai sendo criada, né, de fortalecimento de amizade é muito importante. Então, logo no início do capítulo, né, já nos remete a esse ponto. E já vem retratando, né, a pequena filha de Obsessos, né? Obsessos, né, são os mesmos, né, que os obsidiados, tá? Apresentava algumas modificações, né, com relação à reunião antecedente a esta. Ali estavam duas senhoras, seguidas pelos respectivos esposos, e um cavaleiro de fisionomia fadigada, né, integravam a equipe dos que iriam receber assistência. Voltando aqui, né, muito importante, quando nós estamos, né, recebendo até pela primeira vez a casa, não só a primeira vez, mas isso tem que ser um ato contínuo. Aqueles que vêm à casa muitas vezes ficam muito tempo, né, sem retornar, e quando retornam, a gente percebe que está em frangalhos. É importante a gente não fazer julgamentos, não prejulgar. A nossa missão é só de doação de amor, acolhimento. O que se passa ali na vida, ou porque ele se tornou ausente da casa, ou porque ele parou de frequentar, é uma condição dele, somente ele que sabe. Por mais que nós recebamos informações, talvez, de amigos, vizinhos, próximos, mesmo assim não nos cabe fazer nenhum prejulgamento. É só acolhimento. Os médiuns, né, da casa lá desempenharam caridosa tarefa, emprestando suas possibilidades para a melhoria de várias entidades transviadas na sombra e no sofrimento, com a colaboração eficiente de Dona Celina à frente do serviço. Então, a médium, né, a última que nós retratamos aqui, a própria condição dela. Emprestando as suas possibilidades para a melhoria. Então, a importância de nós estarmos sempre com uma saúde espiritual equilibrada. Os nossos pensamentos bem formados, bem direcionados, para que possamos, então, doar, né, energias, né, vitais, mas, né, salutares, de amor, de luta, de trabalho. Isso é que vai influenciar o espírito. Se nós adentramos o trabalho já meio que em frangalhos com os pensamentos, né, de derrota, os pensamentos, né, de pessimismo, que está tudo mal, o espírito vai absorver aquilo e aí ele vai se ver realmente, né, num pleno abismo. Ele vai perceber e vai ver, se esse encarnado que está numa situação muito melhor que eu, ele está enxergando o mundo dessa forma, então eu não tenho salvação para mim. A minha situação é muito pior. Nós sabemos, obviamente, né, que a espiritualidade maior, né, os trabalhadores espirituais da casa, muitas vezes eles percebem a nossa condição e às vezes até bloqueiam, né, a nossa influência com relação aos enfermos que adentram. Mas, sabendo de tudo isso, né, vão evitar esse trabalho a mais para eles.
há tantas tarefas, né, que precisam ser executadas, então vamos ser, né, um colaborador, não mais um necessitado de ajuda, né, senão nós vamos estar aumentando aquela filha ali dos obsessos. Então, é esperado que pelo menos os trabalhadores da casa, né, estejam fortalecidos. Nós sabemos que nós recebemos incursões, né, de espíritos, né, a todo momento, principalmente dentro dessa seara de trabalho que estamos nos propondo. Então nós recebemos várias investidas, né? Todos nós sabemos, né, como os nossos pensamentos muitas vezes ficam turvados e a gente entra às vezes até em colapso mental de tanto combate que vem. E nós não podemos esquecer, né, da prece, porque a prece é o nosso momento de abertura com a espiritualidade maior, em que nós proporcionamos então a recepção de energias salutares, né, que vai repelir todas essas forças contrárias. Né, eu estou retratando isso porque eu sei que muitos de vocês passam imensas dificuldades e quando estão, né, principalmente no dia de vir à reunião, né, vários fatos ocorrem e muitas vezes a gente vem até um pouco em desequilíbrio para as reuniões. Tá? É de uma determinada forma normal, porque sabemos que eles não querem que nós, né, estejamos aqui. Então querem de determinada forma ou de outra, né, interromper isso. E chega às vezes ao final do dia, a gente se sente até despreparado para vir à reunião. Mas não deixar de vir. Mas tomar esses cuidados, né, logo, né, ao despertar do dia, já despertar com a vigilância redobrada, né, com o policiamento dos pensamentos. É uma oração de agradecimento aos nossos mentores espirituais, né, por esse dia que está se iniciando, né, pelas tarefas que virão. E observação, vigilância a todo momento. Antes de externar as palavras, né, observar os fatos, né, para que muitas vezes as palavras não nos desequilibrem, né, ou não cause talvez, né, dores, né, repúdia, né, de irmãos encarnados e até mesmo desencarnados. Então é só esse ponto, né, que eu queria reforçar com todos vocês, para que possamos então estar emprestando, né, com plenitude, né, as nossas possibilidades, né, para melhoria, né, dos irmãos que adentram a casa. Solucionados diversos problemas alusivos ao programa da noite, eis que uma das senhoras enfermas cai em pranto convulsivo, exclamando: covarde! Né? Por que apunhalar assim uma indefesa mulher? Serei totalmente culpada? Meu sangue condenará seu nome infeliz. Né? Já passamos, né, por várias situações semelhantes, né, de espíritos e às vezes fica difícil até identificar, né, a condição. Por isso é muito importante, né, a observação, né, de tudo aquilo. Acho que na hora o dirigente espiritual, né, ele vai estar em afinidade conosco, nós temos que estar de campo, né, mental muito aberto, observador, né, e com atenção e com carinho também, sem nenhum pré-julgamento. Observar para que possamos identificar, né, não ser afoito, né, já ir fazendo às vezes logo a intervenção, sem identificar realmente os fatos do que se trata. Nós vamos ver aqui que na realidade não é um espírito manifestante, mas ali é um processo, né, de animismo. Então Raul, né, que é o dirigente, né, da reunião, com a serenidade habitual abeirou-se dela e consolou-a com carinho. Minha irmã, o perdão é o remédio que nos recompõe a alma doente. Não admite que o desespero lhe subjugue as energias. Guardar ofensas é conservar a sombra. Esqueçamos o mal para que a luz do bem nos felicite o caminho. Ainda ontem, recordando nas palavras da Esthervânia, no início da reunião, exatamente com relação ao perdão. Quando nós perdoamos, né, por mais que as energias, né, ou do ofensor, ou daquele a quem, né, nos tenha até ofendido, né, nos queira atingir, né, ele não acha um campo vibratório. O exercício do perdão, ele tem que ser um exercício contínuo, né, de aprendizado.
Quando Jesus nos coloca lá, amar aos nossos inimigos, não é que devemos ter para com ele as mesmas atitudes para com o amigo, né? Relatar, né, confidências íntimas, né, planos futuros, porque não é uma pessoa ainda que esteja dentro do nosso meio de confiança. Mas o amor é uma palavra que é muito grande. Na realidade, o nosso vocabulário, ele ainda é um vocabulário muito pobre. Então, para externar, né, o que é realmente o amor. Não é uma relação conjugal entre um casal. Não é só um amor, né, de relação entre mãe e filho, né, pai e filho, o avô e neto. É um amor transcendental, é um amor cósmico. O amor, ele se externa através, né, de um animal para com seu dono e vice-versa, de uma pessoa para com a árvore, para com a flor, para com o jardim que ela cultiva. E tudo isso que nós vamos cultivando, a gente constrói ele depois no mundo espiritual. Muitas vezes, dentro das afinidades desses trabalhos, né, é permitido que continuemos também esse trabalho que inicia-se aqui no plano terreno. Então, voltando, né, aqui, com relação, né, a esse pré-julgamento, o perdão das ofensas, é exatamente esse exercício. Por exemplo, se houver um momento em que alguém fale mal daquele, né, que tenhamos tido algum problema, e as pessoas às vezes se confabulam, começam, né, a falar, né, mal dessa pessoa, e se às vezes, muitas vezes, chama a gente, né, para aquele colóquio, abster-se disso. Se houver algum ponto positivo que a gente consiga, né, perceber na pessoa, que a gente coloque isso. Mas ajudar a contribuir, né, vai ser pior. As energias, né, vão, né, se materializar e a situação vai piorar. Então, o exercício do amor é o exercício, muitas vezes, de se abster. A renúncia, a renunciação. Saber, né, aceitar os fatos. E nada mais, né, do que uma prece, uma oração, né, para nos fortalecer nesses meios, nesses momentos. Nós vamos falar aqui, talvez é difícil entender com relação à agressividade, né, que chega à questão, né, do óbito. O perdão, né, quando se perde uma vida. Nós estamos falando aqui muitas vezes o perdão de uma ofensa, né, o perdão às vezes de uma atitude, de uma calúnia. É mais fácil trabalhar. Mas trabalhar, né, o perdão, né, quando se perde uma vida, igual no caso ali, então vai necessitar de quê? De amparo espiritual. A pessoa, muitas vezes, o espírito, ele não tem condições ainda de perdoar. Ele viu ceifada uma vida, né, e talvez ainda por não estar claro ainda a sua existência de pretéritos para compreender o porquê levou aquele fato, ele talvez nem tenha condições ainda de saber. Então é amparo, é ajuda. Aí nós vamos voltar no capítulo 1 deste livro, né, quando logo no início, o mentor Aulus, e eu acho que vale a pena citar para que nós tenhamos uma compreensão melhor do que ele está dizendo. No capítulo 1, estudando a mediunidade, ele inicia assim: indubitavelmente, concordava o assistente Aulus, a mediunidade é problema dos mais sugestivos na atualidade do mundo. Aproxima-se o homem terreno da era do espírito, sob a luz da religião cósmica do amor e da sabedoria, e de certo precisa de cooperação. Aqui está o ponto. Todos nós precisamos de cooperação a fim de que se lhe habilite o entendimento. Então, um espírito que, né, desencarna, né, por meio tão agressivo, ele precisa dessa cooperação. É o que o mentor Aulus está colocando aqui, logo no início do livro. Para que haja essa, né, religião cósmica, né? O que é a religião cósmica? Nosso Deus é único. O nosso governador, né, ele faz parte dessa pleiade,
de espíritos, né, que governam todo esse universo, todo esse cosmos. Então a religião cósmica nada mais é que a união de todos os credos. É o segundo mandamento da Boa Nova do Cristo, né, que é amar ao próximo como a si mesmo. Amar em plenitude. E esse próximo não é só com relação ao humano, é tudo. É o reino animal, é o reino vegetal, é o universo. Então, quando ele coloca essa condição aqui, precisando, né, da cooperação a fim de que se habilite o entendimento. E essa cooperação está vindo de onde? Do mundo espiritual. Eles estão vindo para explicar, ensinar isso a nós. Dessa cooperação que esses espíritos, né, têm para conosco e que aprendamos a cooperar também com os irmãos que se encontram ainda, vamos falar assim, ignorantes, não, mas no termo não pejorativo, no termo de desconhecer, de não saber. Ampará-los, né, ajudá-los e explicando, né, de uma forma que esteja ainda dentro do campo mental de compreensão deles. Muitas vezes vão ter que alterar até o nosso modo de expressar, de dizer, né, para que haja entendimento. E à medida que haja esse entendimento, essa compreensão, nós somos assim. Quantas coisas, né, estão acontecendo, mas nós não estamos ainda nem preparados. A Mônica Medeiros, né, ela, né, tem retratado várias coisas, né? Mônica Medeiros é uma ufóloga e espírita, né, que ela, inclusive, dentro da ufologia, ela tem respeito mundial. E ela está falando, dentro das reuniões espíritas, nós estamos já com a presença de seres advindos de outros planetas, participando intensamente. Com a permissão, né, do governo do plano terreno, de Jesus. E com o objetivo de nos trazer o quê? Mais conhecimentos. Né, que vão alavancar todo o processo. Quando se fala na tecnologia, não é tecnologia só com o objetivo de produção, né, de vendas de negócio, não. É de tratar. Nós sabemos que há vários tipos de tratamento que são, né, estão sendo desvendados aí, mas com o apoio da espiritualidade. Outras formas, né, de tratar principalmente, tá, os males do campo mental, do campo psíquico, que é o grande mal da humanidade. É onde está em volta, né, praticamente todos os conflitos. E está impregnado de quê? Orgulho, né, a falta de humildade, né, são os principais pontos. E é onde eles estão trabalhando intensamente para o despertamento, né, dessa religião cósmica. Continuando aqui no livro, né, o Senhor sabe o que vem a ser uma lâmina enterrada em sua carne? Sabe o que seja calamidade? E ela retratando, né, porque a dor, né, a perda, né, da vida física, né, e ela coloca aqui. E olha que o Raul, ele não vai contra, não debate, não insiste que, né, em virtude disso, ela tem que continuar perdoando, mas olha como ele acolhe. Olha lá, ninguém lhe contraria o direito à justiça. Ninguém está contrariando que, né, a justiça que ela está clamando. Segundo as suas afirmações, entretanto, ela não será mais aconselhável aguardar o pronunciamento da bondade divina? E aí ele ainda coloca para que ela faça uma reflexão. Né? Quem de nós, né, não tem erros? Né? Quem de nós, né, estará sem mácula? Nós estamos isentos de toda culpa? Talvez ainda ela não tenha absorvido, mas são, né, pequenos flashes de luz que aos poucos, né, vai abrindo aquela cratera das sombras que está no campo mental dela. Para, né, no momento oportuno, né, remetê-la, né, ao passado, ao pretérito de uma encarnação antecessora, talvez daquela última que ela esteve, para que ela tenha uma amplitude
né, e uma preparação de entender o porquê daquilo. Nós sabemos que tudo que se sucede conosco hoje, né, grande parte é resultado daquilo, né, que plantamos contra, né, os que estavam próximos a nós. Então não adianta ficar, né, lamuriando, né, que eu tenho um chefe intolerante, né, que eu tenho um chefe que é insuportável. Será que no passado, num pretérito, eu era esse tipo de chefe? Será que... Então é essa reflexão que temos que fazer. Como eu fui? Será que eu estou passando por isso agora porque talvez eu fui um chefe muito intransigente e não dava tréguas, né, para os meus subalternos? Fazia eles às vezes trabalhar até exaustão e agora, né, eu estou colhendo, né, os fragalhos, né, do passado. Então é essa reflexão, né, que devemos fazer. Não há nada contra a lei do progresso a gente lutar pela melhora. Como diz a própria Estevânia, sem lamuriar. Não está bom o ambiente, vão lutar para sair. Mas ficar confabulando nos cantos do trabalho, esse cara é insuportável, né, ficar disseminando mais ódio, mais rancor, vai criar aquela penumbra, né, pesada, aquele ambiente insuportável de trabalho, em que quando a gente desperta pela manhã, a gente, puxa vida, tem que ir para aquele ambiente de novo. Não suporto ficar ali. Então vamos reverter isso, né? Vamos trabalhar então, no momento em que a gente tiver o merecimento, talvez, a gente não precisa nem decidir. Às vezes a espiritualidade tira a gente dali, eles mandam a gente embora, a gente vai para outro lugar. Nem aquela dúvida, né, de ficar naquela, eu peço ou não peço demissão, vou ou não vou para outro. Talvez no momento oportuno, e isso nós temos que inclusive observar até isso. Muitas vezes o desligamento, né, a saída de uma empresa é um benefício. Desculpa o termo da palavra, mas eu achei muito engraçado um amigo meu falando que muitas vezes até um chute na bunda te joga para frente. Então é abrir, né, nosso campo mental, para não achar que tudo está, né, contra nós, né, está conspirando contra nós. Fui demitido, agora eu estou perdido. Não, às vezes agora que as portas estão se abrindo. Agora que, né, os mentores espirituais viram, você não precisa mais passar por isso. Você merece algo melhor. Então vamos em frente. Para ter qualidade de vida. Então quando se está estruturado espiritualmente, né, está fortalecido espiritualmente, o mundo não mudou nada. Continua tudo ali. Mas a nossa visão muda. A nossa percepção muda. E vai mudar para nós porque nós vamos atrair, com esse campo de visão e de entendimento, nós vamos atrair, né, coisas favoráveis que vai nos auxiliar. E se nós aliar a isso, né, o trabalho voltado para o bem, né, está lá, né, João Evangelista, né, traz isso. Na verdade nem é João, né, é Paulo, né? Fala, se você for encontrado, né, na hora que você tem que pagar os seus débitos do pretérito, mas se você for encontrado no trabalho da seara do amor, né, aquilo pode ser inclusive suspenso. Não estou te dizendo que seja cancelado, não. Talvez volte. Mas naquele momento ele vai ser suspenso. E pode ser até diminuído. Porque você está... Por isso que até o Haroldo comenta isso. O ideal seria, né, que nós resgatássemos os nossos débitos na seara do trabalho do amor, não da dor. Jesus, né, não quer, né, que sofremos. Mas nós é que, né, muitas vezes escolhemos esse caminho. Porque talvez já tentamos várias vezes vir e fazer o trabalho do amor. Mas no momento em que é para dedicar a ele, a gente escapa. Vai e não se dedica. Se nós voltarmos lá no livro Ave Cristo, vocês vão recordar daquele senhor. Ele tinha um conflito com ele com relação à educação do filho, que ele não tinha conseguido controlar. Mas ele se desdobra ali, né, naquela região das Gálias,
né, na cidade de Lugdunum, ele se dedica àquele orfanato, cuidando daquelas crianças. Então eu estou trazendo esse momento porque muitas vezes o Espírito escolhe. Ele fala, em vez de eu ficar então sofrendo, passando por isso, né, por essa situação, que tal então eu levar amor a ajudar? Não é muito melhor eu acolher então fazer um trabalho voltado para o amor, de que eu ficar talvez, né, entrevado num leito, em sofrimento, até né, trazendo mais trabalhos para outros que terão que às vezes se dedicar a cuidar de mim? Mas estamos estruturados para isso? Não, nós vamos correr para o caminho mais fácil, mais livre, mais liso. É aquilo que o Dr. Jaider nos trouxe no seminário, né? O Espírito pede um monte de coisa. E aí a espiritualidade oferece algo muito mais suave. No entanto, num determinado momento da vida dele, em que ele já estaria estabelecido, né, profissionalmente, com a estrutura familiar já toda, né, organizada, ele deveria se dedicar o quê? À mediunidade. É ao atendimento aos enfermos encarnados e desencarnados. Mas ele se vê, eu, na minha posição que me encontro, ficar atendendo, né, essa quantidade de espírito em sofrimento, esse monte de gente doente, não tenho tempo para isso. A minha vida profissional é muito mais importante. Não posso perder tempo com espiritismo, com mediunidade, não. E rejeita. Quando nós rejeitamos aquilo que a espiritualidade, né, nos oferta, nós vamos colher então aquilo que escolhemos antes. Então ele coloca aqui, ó, ninguém está lhe contrariando o direito de justiça. E ainda faz ela refletir com relação a qual de nós, né, está sem mácula. Viva carregar a sombra, né, de minhas recordações, como quem traz no próprio peito o sepulcro dos sonhos mortos. Tudo por causa dele, tudo pelo malvado que me arruinou o destino. Ali, tá, tem muito mais do que, né, o ato, né, do assassinato em si, do homicídio. Ali existem as relações amorosas, né, que foram, né, que causou também tudo aquilo ali. Por isso é muito importante, né, nas relações que nós temos com as pessoas, não só relações, né, de cônjuge, né, relações de amor, mas também nas relações de amizade. Muitas vezes, até numa própria relação de amizade, a gente pode acontecer em um determinado momento, um deslize ou nosso, ou daquele, nosso amigo, e ocorrer qualquer coisa, uma calúnia, uma traição, e a gente ficar martelando sobre aquilo. Poxa, eu fiz tanto por aquela pessoa, né? Eu ajudei ela, inclusive, né, no emprego, eu que consegui esse emprego para ela, eu incentivei ela a continuar estudando, né, incentivei ela a fazer esse concurso, ela passou, e agora que falta de consideração, né? Me trai dessa forma, desse jeito. E aí nós vamos ficar martelando aquilo, né? Toda hora pensando, falando, não ajudo mais ninguém. Até levar a pessoa, né, estava tão desequilibrada espiritualmente, né, eu levei ela para a casa espírita, ela passou a ter um equilíbrio e ela me devolve dessa forma. E aí a gente fica martelando aquilo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos cristalizando a mágoa. Nós estamos, né, formando aquilo, muitas vezes a gente pode arrastar aquilo para uma próxima encarnação. Essa mágoa e ficar cobrando isso mentalmente. E nós vamos materializar, nós vamos aliciar, nós estamos aliciando espíritos que vão estar naquela faixa de sintonia. Ou espíritos que não, né, são antipáticos, né, àquela pessoa. Vai achar ali, nós temos um aliado, vamos auxiliá-lo. E ele pode também nos auxiliar. Um ser instrumento do outro. Então aconteceu, vida que segue. Vamos orar, vamos pedir perdão a nós mesmos.
Às vezes dá vontade de chorar, desabar, chore, mas né, lave o seu espírito, procure outro caminho, procure atividades, porque o trabalho, por isso que o trabalho é uma bênção divina, ele faz com que nós consigamos desviar nosso campo mental dessas recordações, muitas vezes que nos magoam, que nos atiram para baixo. Então buscar outras amizades, por que não? Agora eu não vou confiar mais em ninguém? Não, não é assim. Vamos parar e pensar então quantas pessoas nos amam e será que nós estamos observando isso? Os próprios de casa, o amor que nós recebemos dali, da esposa, do carinho imenso, agora eu vou me deixar destruir completamente a minha vida e da minha família, por causa de um? Fazer com que minha família toda sofra por aquilo? É muito injusto. Divaldo, ele traz isso, Quando ele era muito criticado pela imprensa, em Salvador, não só a imprensa, mas inclusive por outros credos religiosos, atacavam ele ferrenhamente. E aí, um determinado dia, ele estava assim, tão triste com tudo aquilo, pelas críticas que vinham, e aí Joana de Ângeles vira e conversa com ele. Você está dando mais importância ao seu desafeto do que aos seus afetos. Olha quantos te apoiam, quantos lhe amam, quantos lhe amparam nos trabalhos. Você pensar mais neles, não deixar que a mente se cristalize, então, no mal, na angústia, na dor, na traição. É trabalho, é suor, tem que suar. É exercício do perdão, isso é o exercício do perdão. Tentar esquecer a pessoa, vamos fazer outra coisa. É importante para exatamente o que ocorreu aqui, foi toda essa cristalização. Na mágoa do amor, porque ali, quando se aprofundar mais esse estudo, não está trazendo isso à tona ainda, para nós aqui, mas ali é traição. Com certeza ali há interesses. Na realidade, houve uma traição e a forma talvez de se livrar da jovem para poder ficar com a outra pessoa foi essa, para cometer o crime, para que afastá-la. Mas quantos cometem esse crime ainda? A nossa colega aí que é de Barbacena sabe os casos que ocorreu lá no manicômio em Barbacena. Quantas mães, jovens esposas, foram colocadas lá para se ver livre delas e buscar um segundo matrimônio. Ao crime que esses esposos aí cometeram. Então tem que ter um trabalho realmente intenso, de muita cooperação, porque imagine a dor, a mágoa dessas jovens que foram internadas nesse manicômio. Por causa, muitas vezes, de um amante. Quanta dor ali, quanta mágoa, quanta revolta. Se não houver um trabalho intenso e contínuo de amor, de respeito, de doações de energias salutares para essas irmãs, fica muito difícil realmente o perdão. E fica difícil o espírito conseguir a redenção. Mas não ache que o outro que cometeu ele está isento perante as leis universais, não. Vai ser o espírito, muitas vezes com muito sofrimento, infeliz. Por mais que ele tenha tudo, tenha posses, tenha poder financeiro, constitua até um novo matrimônio, tenha filhos, mas é infeliz. Ele não tem a felicidade nata do espírito. Quem lê o livro Memórias de um Suicida vai lembrar do espírito Roberto, o Roberto de Canaleiras, que é um espírito, inclusive, evoluído. Mas qual o fato ali que deixa ele infeliz? E foi a traição da jovem esposa, ele a perdoou, só que quando ele se aproxima, ela já estava encarnada no Brasil, quando ele se aproximava, é exatamente esse fato aqui. Quando ele se aproxima, ela, pelas próprias
energias que são transmitidas para aqueles espíritos afins à percepção, ela ainda criança, ela desaba em choro, em desequilíbrio. Quem leu a história sabe que ela fica, né, completamente em desequilíbrio, porque ela se arrepende muito do que fez, do que causou, né, e morre de vergonha, né, da aproximação dele. Então ela sente, né, todo esse fato. E aqui o que está acontecendo nada mais é que isso. Ela entra em total desequilíbrio quando esse espírito desse homem, né, que teve relações amorosas com ela e depois a tirou a vida, com a aproximação dele, ela entra em completo desequilíbrio. Ela está encarnada, mas quando o espírito se apercebe, volta todas essas reminiscências do pretérito. E é o que nós vamos ver aqui agora. E a pobre criatura, ela prorrompeu em soluços enquanto um homem desencarnado, não longe, fitava com inexpressível desalento. O desalento é entristecido. Ele reconhece o erro que fez. Ele é um espírito também infeliz. E ele se torna mais infeliz ainda vendo a condição que ela se encontra. Ele não está ali como um espírito obsessor. Muitas vezes a aproximação dele é para ver se consegue o perdão. E como ele não atinge, né, não consegue esse perdão, ele se torna um espírito cada vez mais infeliz. E ali pode se tornar uma condição, né, até de obsessão, que ele vai a uma obsessão mútua, dela para com ele e dele para com ele próprio. E ele entrar num ostracismo tal, né, se fechar, e ocorrer igual retrata no livro, né, nos Tormentos da Obsessão, lá narrado pelo Manuel Filomeno de Miranda. Né, se tornar, né, igual um bicho da seda. Ele ficar envolto, né, numa teia, né, tal o arrependimento, tal a mágoa que ele guarda para consigo mesmo. Não vejo a entidade de quem a nossa irmã se faz intérprete. Aqui é o amigo do André Luiz Hilário, né? Ele comentando com Aulus lá. Eu não estou vendo a entidade da qual a nossa irmã se faz intérprete. Ele está procurando ali qual o espírito, né, que está dando, né, essa passividade, qual o espírito que está se comunicando através da irmã que sofreu, esse tacão do golpe mortal. O Aulus vai comentar lá. Estamos diante do passado de nossa companheira. A mágoa e o azedume, tanto quanto a personalidade supostamente exótica de que dá testemunho, tudo procede dela mesma. A ante-aproximação de antigo desafeto, que ainda persegue de nosso plano, revive a experiência dolorosa. Então, o fato que ocorre ali é o animismo. Por isso o capítulo chama Emersão, né, ao passado. Então, ela está revivendo com a aproximação, né, do desafeto, ela, né, aproxima, então as energias, as relações, né, vem tudo à tona. Desperta no campo mental, no subconsciente do espírito, né, todas aquelas reminiscências do passado. O fato é o mais marcante, então, que foi o fato, né, do homicídio. Recomeçou a luta na carne, na presente reencarnação possuída de novas esperanças. Contudo, tão logo experimenta a visitação espiritual do antigo verdugo, que ela se enleia através de vigorosos laços de amor e ódio. Está vendo? Os laços de amor e ódio. Tudo retrata que, né, eles, né, tinham relações amorosas, talvez, né, iam se casar ou já estavam casados, e ele, talvez para se ver livre dela, né, comete, né, o assassinato. Isso quer dizer lá que nossa irmã imobilizou grande coeficiente de forças do seu mundo emotivo em torno da experiência. Aqui nos referimos a ponto de semelhante cristalização mental. Não ocorre somente quando estamos na carne. Quando o espírito, ainda mais que no caso ali, no desencarne dela,
ela está guardando ainda grande quantidade de energia vital, porque foi interrompida bruscamente a vida. Então, a impregnação ela se torna maior. Então, no mundo espiritual, né, na situação em que ela se encontrava, né, um perdão incondicional. E aí ela vai remoendo todos aqueles acontecimentos. E na condição que ela se encontra já de espírito, ela deve procurar, né, as respostas por aquele ato. E quando ela vai procurar as respostas por aquele ato, é importante dizer que o espírito, tá, ele sempre vai receber, né, o acolhimento, o atendimento do mundo maior. Apesar do fato ter ocorrido, né, certamente o próprio mentor espiritual dela, espíritos afins foram em busca, tentar socorrê-la e encaminhá-la a uma colônia espiritual. Mas o desejo dela de resposta por aquele fato ocorrido foi muito maior. Então ela não aceitou. Então estou dizendo isso aqui também porque não há ninguém coitadinho. Tá? Não estou julgando, pré-julgando. Só para não parecer que a espiritualidade deixou ela em desamparo. Deixou ela nessa condição. O amparo foi oferecido logo de imediato. Mas nós somos assim. Nós estamos querendo resposta. A gente quer ver, quer compreender o porquê que houve aquilo. E aí muitas vezes, né, não é todos que pensam assim. Aí ocorre um mal com a pessoa, a gente vibra, se torna até alegre. Tá vendo? Tá pagando. Vai lá presenciar, quero ver o que está ocorrendo agora. E vai e fica. E no caso, ela retorna, o que ela vai ver? Ela vai ver ele, né, com a outra. E aí ela passa a compreender todos os fatos, o que houve. Então, que ela foi, né, tirada do caminho deles. Ela era importuno para eles ali. Vai saber o quê? Qual que era essa relação? Né? Se era uma relação realmente de amor, ou de interesses, né, sociais, de posição, de dinheiro. E ela se cristaliza então no campo mental dela ali no mundo espiritual. Ela já, né, fora do corpo, ela percebe tudo o que houve e aí não perdoa. E aí ela vai criando, né, essa mágoa intensa, esse ódio e fica nessa condição. Tá? Mas eu queria só exatamente chamar a atenção, né, porque muitos podem pensar, mas como, né, Deus pode deixar que isso ocorra? Como os espíritos maiores podem deixar que isso ocorra? É a escolha. O amparo ele é sempre oferecido. Observemos nós próprios as nossas condições. Né? Quantas vezes vem no nosso campo mental uma intuição, né, do bem, muitas vezes contrária à atitude que queremos tomar. Mas nós afoitos não damos nem trégua de raciocinar, de pensar, deixar que ela amadureça no nosso campo mental. A gente já logo toma uma decisão precipitada. A pessoa nos fala com aspereza, a gente já responde de bate pronto, toma também. Não deixa nem, né, o nosso mentor espiritual ainda botar uma gotinha ali de, né, esperar, encher, né, a boca de água antes de dar a resposta. Já vai logo afoito respondendo. E aí piora a situação. É só um exemplo para que nós temos que ter, né, essa percepção e observar muitos, né, esses espíritos mais evoluídos. Principalmente esses que estão encarnados aí, que a gente tem, né, uma visão mais plena. Observa o comportamento deles. Pouco se falam, ouvem muito. São mais observadores. Observa isso que nós, né, temos que aprender muito com eles. Aquele que fala muito, né, sai falando, né, sem nenhum controle, acaba falando muita besteira. E às vezes maltratando muitas pessoas.